Seja muito bem-vindo. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e o meu objetivo com esse vídeo é aprofundar e deixar ele de uma maneira que para você, empresário, seja fácil de entender, que você consiga entender os conceitos e que você consiga aplicar no seu negócio. Eu vejo, né, eu já trabalho há muito tempo, muitos anos nessa área, e o que eu mais vejo é toda vez que chega um empresário para mim, ele fala assim: Juliana, é difícil porque na internet está cada um falando uma coisa. Então, esse aqui vou criar a partir de agora conteúdos um pouco mais densos no YouTube, porque meu objetivo é trazer um conteúdo que te dê clareza, que você não fique perdido no meio dessa bolha de gente que nunca viveu na prática e não sabe o que está falando, para te ajudar, empresário, porque é muita coisa. E você não precisa ser um técnico financeiro ou um especialista em gestão de empresa para fazer a coisa certa e para fazer acontecer. E eu estou aqui para te explicar e para te ajudar e pegar na sua mão nesse caminho. E hoje, o primeiro vídeo do canal, eu quero falar uma coisa que muita gente confunde, que é a questão da DRE e do fluxo de caixa. Qual usar? Quando usar? Qual é a diferença? Por que um é importante? Como fazer isso? E aí, a primeira coisa que eu queria falar, eu coloquei algumas notas aqui no meu papelzinho, mas assim, uma das primeiras coisas que eu queria falar é assim: todo mundo, de alguma forma, quando abre uma empresa, faz algum controle de entradas e saídas, contas a pagar ou a receber. Isso é um DFC, que é um demonstrativo de fluxo de caixa. Óbvio que sempre dá para ser mais elaborado, sempre dá para fazer muitas coisas, mas enfim, vamos pegar esse basicão, que é controlar quanto entra e quanto sai. Em outras palavras, o contas a receber e o contas a pagar do seu negócio, você está controlando. Isso significa que, eu vendi 10 mil reais hoje, mas eu vou receber 5 mil hoje, 5 mil mês que vem. Então, eu coloco 5 mil hoje, 5 mil mês que vem. Em contrapartida, eu tenho que pagar R$ 1.000 esse mês, então eu coloco R$ 1.000 esse mês, me sobrou 4 mil reais, né, nesse mês. O que é isso? Quando a gente olha no âmbito desse contas a pagar e contas a receber, é uma análise muito importante, mas é uma análise de fluxo de caixa. Eu entendo que essa análise ela dá para o empresário uma sensação de controle, de domínio dos próprios números, porque assim, eu sei exatamente quanto eu tenho em caixa hoje, eu sei o que eu posso investir, eu sei se eu posso comprar mais produto, eu sei se eu não posso. Então, assim, dá essa sensação de controle para você saber até onde você pode ir, quando você pode escalar. Mas deixa eu agora te trazer aqui para cá e te mostrar uma outra visão. Porque o fluxo de caixa, ele não responde uma pergunta básica e necessária, mandatória para todo mundo que é empreendedor, que é assim, ó, quanto de lucro dá o seu negócio? E o quanto de lucro dá o seu negócio, ou quanta margem, qual é a margem do seu negócio, não é quanto está sobrando no seu caixa. São duas análises separadas. Quanto de fato sobra do seu negócio e quanto dá de lucro é uma outra ferramenta financeira, que é chamada de DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. Tá. Juliana, e por que não é a mesma coisa? E por que eu não posso usar? Basicamente, a estrutura delas são diferentes, mas se eu fosse resumir em uma única coisa que é muito diferente entre a DRE e o fluxo de caixa, é a questão que a DRE, ela não segue o regime de caixa, ela segue o regime de competência. E o que é esse regime de competência? É independente de quando eu vou receber ou quando eu vou pagar. O fato que origina isso é o mês que aquilo se originou. Então, por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu dei, se eu fiz uma venda de 10 mil, eu não vou receber agora, vou receber 5 mil agora, 5 mil. Nesse mês, o número que eu tenho que reconhecer é de 10 mil. E aí começa muita gente a achar que fala assim: mas DRE é coisa para contador. Não é coisa para contador. Inclusive, eu tenho uma linha muito tênue, porque eu falo: o papel do contador é ele fechar os números no ponto de vista contábil, inclusive para o fisco, enfim, para as obrigações fiscais que a gente tem que fazer. A gente não precisa seguir toda a metodologia, toda linha a linha, do jeito que o contador faz, mas você precisa saber se o seu negócio dá lucro ou não. Porque assim, ó, pensa comigo, uma coisa que eu sempre falo. Imagina que o seu negócio fatura 300 mil por mês. É um faturamento já legal. Você vai sempre ver dinheiro no caixa. Então, assim, imagina os 300 mil dividido aí por dia, tá sempre entrando dinheiro, à medida que tá sempre saindo.
Você, empresário, olha aquele saldo no final do mês olhando para fluxo de caixa e você tem a sensação que meu negócio está bom, porque está sempre ali sobrando. Você não entende por quê. Um mês sobrou 10%, outro mês sobrou 15%, outro mês 20%, outro mês não sobrou nada, quase morri aqui. Por quê? Porque isso é fluxo de caixa. A única ferramenta que vai de fato te mostrar se está sobrando, quanto está sobrando e se seu negócio é lucrativo ou não, é a DRE. Então você precisa ter esse mecanismo. A diferença entre a DRE e o fluxo de caixa, falando em números, é basicamente o que a gente chama de capital do giro, que muita gente não entende. E aí, esse é um dos motivos, inclusive, que muita gente não vendo dinheiro no caixa faz o quê? Pega um financiamento. Só que aí tem um exemplo muito clássico que eu sempre uso aqui, que é se é como um balde, gente. Se você tem um balde aqui, só que o balde tem um furinho aqui, ó. Então tá saindo água. Tá saindo água. Isso, saindo água, é chamado o quê? Prejuízo. Seu negócio dá prejuízo, mas você não sabe, porque você não tem DRE. Então, assim, você tem esse furinho aqui invisível. Vai, pinga, fica aquela goteirinha. O balde nunca enche. Você, que tem outra falácia aí que todo mundo fala, o que você tem que fazer? Vender mais. Aí você faz o quê? Põe mais água, põe mais água, põe mais água. Vai vendendo mais, só que o buraco tá aqui. E de tanto forçar, o buraco ele vai fazendo o quê? Vai aumentando. E aí é daí que surgem as famosas frases assim, ó, quebrei do nada. Quebrou do nada. Você viu fulano? Fulano quebrou do nada. Gente, ninguém, empresa não quebra do nada. A empresa dá sinais o tempo inteiro que o negócio não estava bom, que tinha buraco. Começou pequenininho, foi expandindo, foi aumentando. Só que à medida que você não olha para isso, porque você não sabe que seu negócio dá prejuízo, ou se dá lucro, ou quanto dá, você não sabe. E aí você acha que essa falta de dinheiro é o quê? Ah, é porque está faltando capital de giro. Aí você pega um empréstimo e coloca. Só que o pegar um empréstimo é o quê? Colocar mais água no balde que já está furado. E aí, além de. O que acontece, gente? A analogia é muito real, porque além de não tapar o buraco, à medida que você colocou mais água de uma vez, você forçou o buraco. E aí, alargou. E é isso que acontece na maioria dos casos. Porque o que acontece? Você vai pegando empréstimo. Empréstimo é bom ou ruim? Eu sempre falo, não é bom ou ruim. Depende da sua estratégia. O que você tem que fazer quando você for pegar um empréstimo é ter clareza e saber o motivo pelo qual você está pegando o empréstimo. Porque se for para tampar buraco, pensando que vai tampar, não é a ferramenta. Empréstimo, sim, é excelente para a gente alavancar vendas, mas isso depois que a gente tem claro quanto a gente dá de lucro, quanto tempo a gente precisaria desse dinheiro para escalar. Então, empréstimo é uma das estratégias, né? Financiamento é uma das estratégias que a gente usa para alavancar os resultados e não para tapar buraco. E essa é a principal confusão. Então, o meu conselho que eu daria para você hoje, empresário, se você não tem esse controle de caixa, de DRE, você só faz o controle por fluxo de caixa, começa a estruturar uma DRE. Eu sempre falo, a empresa, ela é uma alavanca. Você tem que imaginar uma máquina com alguns botões aqui. Então, à medida que você entende que você tem esses números estruturados de forma clara e que você sabe o que cada um significa, por mais que às vezes você descubra que seu negócio, faturando bem, tudo certo, não dá lucro, existem maneiras, porque aí a gente vai mexendo nos botões. O que você quer agora? Quer dar lucro? A gente tem que apertar o botão A, B e C. Ah, já estou dando lucro. O que eu quero fazer? Eu queria escalar, queria aumentar as vendas. Então, a gente precisa gerar um caixa, a gente precisa disso. Vamos apertar o botão C, D, E. Por isso que eu falo, ter as ferramentas corretas, estruturar, te garante escala, te garante lucro, te garante margem. No final do dia, garante o quê? Mais dinheiro no bolso para você, empresário. Porque ninguém aqui é ONG, então o objetivo da gente é lucrar mais, é fazer mais com menos, é ganhar eficiência. E para isso, você precisa saber esses números, você precisa olhar para o lugar certo. Eu vejo muito empresário, e é justamente o motivo que eu comecei o vídeo, tem muita gente falando várias coisas. E as pessoas que falam são as pessoas querendo te vender um software ou alguma coisa para você. Ah, você não precisa de DRE, olha só o fluxo de caixa, DRE é coisa de contador, eu já ouvi. Aí você vai ver se a pessoa está vendendo o quê? Um software de fluxo de caixa. E aí, o que eu falo? As ferramentas, elas têm que vir para nos ajudar. E não para a gente ficar refém delas. Não coloque uma ferramenta no seu negócio só porque alguém falou. A ferramenta tem que servir para você e ela tem que
resolver os problemas que você precisa ver. Mas esse já é papo para outro vídeo que eu posso vir falar depois sobre ferramentas. Deixa um comentário, me fala o que você achou, me fala o que mais você precisa saber, o que você quer saber. Curte o canal, segue, se inscreve aí para você ficar sempre antenado, sempre receber conteúdos como esse. O meu objetivo aqui é te dar clareza, é abrir seus olhos para o que de fato importa. Lucro. Sem isso, nada acontece. Não adianta faturar mais. E uma hora você vai perceber isso. Tchau, até a próxima.